Filho do Homem reunirá os seus eleitos de uma extremidade à outra da terra. Esta é a grande novidade, a grande notícia do Evangelho para este 33º domingo do tempo comum. Olá, eu sou Frei Alfredo, sou frade missionário inaciano e, como sempre, neste canal, aos domingos, nós propomos a reflexão da Palavra de Deus no Evangelho para cada domingo. O Evangelho agora, então, para esse 33º domingo, é o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 13, de 24 a 32. Marcos 13, de 24 a 32. E este capítulo 13 do Evangelho segundo Marcos, já começamos ressaltando para esta liturgia, mas todo o capítulo 13 é extremamente complexo. E a prova disso é que o próprio evangelista está tão consciente disso, dessa complexidade, que lá no versículo 14 ele chega a alertar, dizendo assim, que o leitor entenda. Veja bem, que o leitor entenda. Antes de mais nada, vamos entender também que no Brasil, a solenidade de Todos os Santos, que nós celebramos no domingo passado, tomou o lugar do 32º domingo do tempo comum. Ela tem o seu dia em dia 1º de novembro, mas no Brasil ela é lançada para o próximo domingo depois do dia 1º de novembro, foi transferida. E por isso, então, no domingo passado nós tivemos uma interrupção, digamos assim, nos textos do Evangelho de Marcos, trazendo o Evangelho próprio, diferente de Marcos, para aquela celebração. É por isso, então, que nós não seguimos o texto do Evangelho de Marcos e voltamos, demos um pulo, então, do 31º domingo para o 33º, com relação à continuidade do Evangelho de Marcos. Mas vamos lembrar, então, brevemente, o que aconteceria se tivéssemos lido, qual era a cena evangélica, se tivéssemos celebrado os textos do 32º domingo, que foi substituído por Todos os Santos. Naquela cena evangélica, então, Jesus havia sentado lá na frente do tesouro do templo e Jesus observava. Ali, então, o evangelista nos apresentava o último ato público da vida de Jesus, lá em Jerusalém, antes da sua paixão. E nós não esperamos como último ato público um grande milagre de Jesus, mas Jesus colocou-se diante do tesouro do templo, lá no local onde as ofertas eram depositadas, e ali Jesus observava, então, as atitudes das pessoas. Então, o que é mais importante nesse olhar de Jesus? O que Jesus olha? O que nos leva a perguntar o que Jesus está observando? O que ele olha? O que Jesus quer ensinar aos seus discípulos olhando dessa forma, com este olhar? O que ele pretende que os seus discípulos também vejam a partir do seu olhar? A cena do Evangelho desta cena é precedida por um dia exaustivo de Jesus, decepcionante, e que Jesus havia se encontrado primeiro com os chefes dos sacerdotes, depois com os fariseus e finalmente com os escribas e com os saduceus. As conversas não surtiam nenhum efeito porque todas as pessoas estavam fechadas nas suas posições. E no quadro da cena evangélica, nós vemos então uma multidão que passa lá no templo pelo cofre das ofertas e procurando então fazer a sua oferta. Lá, então, naquela cena, a multidão continua a admirar muita gente rica que faz as suas ofertas. E esse tipo de pessoas que estavam ali amam os primeiros lugares, as honrarias, os destaques, com suas roupas vistosas, aliás, e buscam admiração. Jesus percebe isso. As pessoas apreciam esse tipo de gente, até têm inveja dessas pessoas, mas Jesus observa que o que importa mesmo para elas
é serem admiradas e elogiadas. Então, Jesus se sentou, talvez ali decepcionado, procurando, diante do tesouro do templo, colher algum sinal de esperança. E o Evangelho nos diz que havia muitas pessoas ricas por ali, jogavam moedas, mas que de repente apareceu uma viúva que tinha apenas 2 moedinhas e deu as suas 2 moedinhas. Era tudo que ela tinha. Na verdade, a gente pode pensar que Jesus faz um elogio à humildade e ao desprendimento desta velhinha, desta viúva, mas não. Longe de ser um elogio à humildade, é muito mais uma denúncia a essas autoridades religiosas que exploram a fé das pessoas e não poupam, roubam até as viúvas o pouco de cada uma delas, que é tudo, não é? É tudo que tem para sobreviver. Hoje, então, voltamos. Depois dessa atualização, voltamos então para o Evangelho de hoje, que começa dizendo: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará mais sua luz e as estrelas cairão do céu. Veja que, então, tribulação. Que tribulação é essa? É a destruição do templo de Jerusalém que Jesus havia anunciado. E aqui nós vemos, então, vamos perceber também que Jesus está se referindo aos textos dos profetas, especialmente de Isaías, usando uma linguagem profética da queda dos regimes opressores. Na verdade, o sol e a lua, na cultura judaica, representavam as divindades adoradas pelos povos pagãos. Portanto, então, as divindades pagãos, o que Jesus está dizendo é: vão perder o seu poder, o seu esplendor, quando escurecerão, nessa metáfora. Depois nós lembramos também que Jesus antes mesmo havia dito: é necessário que a boa notícia seja anunciada a todos. E, portanto, então, o processo de libertação, que começou com a queda de Jerusalém, agora começará, então, a fazer efeito. O anúncio da boa notícia, com a luz e o esplendor do verdadeiro Deus, coloca as falsas divindades, aqueles que querem usurpar o poder de Deus como divindades, representadas, então, aí pelo brilho da lua, do sol, que vão ficar nas sombras, na escuridão, que vão se apagar. Então, os efeitos são muito dramáticos e tão dramáticos que as estrelas cairão do céu. E aqui nós sabemos que as estrelas representavam naquela época os que detinham o poder, como o rei, o imperador ou o faraó, que se consideravam tão poderosos que eles mesmos se colocavam na condição divina e por isso estavam metaforicamente lá nos céus como as estrelas. Na verdade, então, através do autor, o que Jesus está dizendo é que todos os regimes e os poderosos que se baseiam, não é? Que baseiam o seu poder em falsas divindades e até mesmo aquelas que usurpam o lugar de Deus para si e o poder de Deus para si, a partir do momento do anúncio do Evangelho de Jesus, como falsas divindades, vão perder o seu esplendor e, como são representadas pelas estrelas, começarão a cair. Um por um, vão cair. Aqui Jesus se refere ao oráculo de Isaías, capítulo 14, versículos de 12 a 17, um oráculo proferido contra a Babilônia, quando o profeta denuncia o rei da Babilônia dizendo assim, abre aspas, como caíste do céu, astro da manhã, filho da aurora, queres dizer, subirei ao céu, mas ao contrário, sereis afundado no mundo inferior. Portanto, o efeito positivo do anúncio da boa notícia de Jesus é que todas as estruturas de poder e todo regime baseado no poder cairá em vista da libertação do ser humano. É por isso, então, que o evangelista continua dizendo que os poderes que estão nos céus serão abalados. Mas, segundo o Evangelho de Marcos, nos céus quem está é o Pai, é o Filho do Homem e os anjos. Então, as forças e os poderes que serão abalados, que serão sacudidos nos céus e que cairão, são os que se referem aos poderes que usurparam o lugar de Deus, a condição divina, é que vão ser abaladas.
É por isso então que Jesus assegura, dizendo, então verão. Vemos que Jesus não fala no singular, mas no plural, verão. Mas quem verá? Verão. Na realidade, são esses poderosos que cairão dos seus tronos, eles é que verão. Verão o quê? Verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Lembremos então que as nuvens indicam a condição divina, não é? Já que Deus se manifesta na nuvem. Então, no momento em que os poderes são abalados, as estrelas começam a cair, se manifesta o poder e a glória do Filho do Homem. Jesus acrescenta assim: ele enviará os anjos, que aqui representam todos os que ajudaram a realizar a sua obra, e depois acrescenta que ele enviará os anjos e reunirá os seus eleitos desde os quatro ventos, as extremidades da terra, até os confins do céu, o que indica que a queda dos perseguidores será o triunfo dos perseguidos e que tudo isso acontecerá para que haja um novo começo. Depois então, Jesus continua dizendo, aprendei a parábola da figueira, e aqui nós lembramos também que a figueira já apareceu neste evangelho como a imagem do templo, da instituição religiosa, que aparentava grande esplendor e muitas folhas, mas que não produzia nenhum frutos aí na pessoa dessas autoridades religiosas que gostavam de ser elogiadas com suas vestes, com orações longas em pé para serem elogiadas e observadas, que são aí os mestres da lei, os saduceus, os fariseus, os sacerdotes, indicando as suas vaidades, não é? Suas atitudes de vaidade e também o olhar de Jesus lá denunciando a injustiça contra a viúva no cofre das ofertas. Portanto, ainda quanto à figueira, Jesus afirma que quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o calor está perto. E depois, então, dirigindo a sua comunidade, aos discípulos, Jesus acrescenta, assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo, está às portas. O que está próximo? O que já está na porta, o que está próximo, é o reino de Deus. E no momento em que ocorrer a queda de Jerusalém e do templo, que constituía um grande obstáculo para que a mensagem, o anúncio da Boa Nova também fosse dirigido aos pagãos, assim que isso acontecer, a queda e a destruição de Jerusalém e do templo, como também quando todos os poderes que se baseiam no domínio, na exploração do ser humano, na morte, na violência, nas armas, com o anúncio da boa notícia, começam a cair. E é nesse momento, então, que o reino de Deus é inaugurado. Depois, mais adiante, Jesus assegura assim, em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isso aconteça. E nós sabemos que a destruição do Templo de Jerusalém, a destruição de Jerusalém aconteceria no ano 70. E quando isso acontecer, a ruína de Jerusalém permitirá a entrada dos pagãos também no reino de Deus. E isso é tão certo que nas palavras de Jesus, que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Jesus afirma, as suas palavras são tão certas, o que ele está dizendo é tão certo que não passará nunca a sua palavra. Portanto, a certeza de que se a comunidade anunciar a boa notícia de Jesus, todo o sistema injusto, que é o oposto da boa notícia de Jesus, que explora a pessoa, que degrada, que segrega, que tira a dignidade do ser humano, não é? Vai cair. Esta certeza é absoluta, porque todos os poderosos e também todos os regimes têm os pés de argila. Cedo ou tarde serão destinados a cair. Vai cair. O texto é conduzido com uma imagem de uma confiança muito grande quando afirma Jesus então, quanto porém ao dia ou àquela hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, a não ser o Pai. E não está falando da morte, está falando, na verdade, da nossa morte, não, mas o dia. Quanto ao dia? O dia é a morte de Jesus, que será a vitória para a redenção de toda a humanidade.
sobre todo o mal e sobre todo o poder que foi usurpado. E a hora? Dia e hora. A hora é a hora da perseguição e da morte dos seus discípulos, que serão aqueles que contribuirão para a boa notícia ser anunciada. Na verdade, Jesus quis dizer que não é tão importante conhecer esse momento, mas que é muito mais importante saber que nós estamos nas mãos de Deus, que a nossa vida está nas mãos de Deus. É por isso que, então, esta página é concluída com um grande convite à confiança total na ação do Pai. E é um texto plenamente positivo e não é negativo, com o intuito de transmitir medo ou ameaça, como nós já ouvimos muitas vezes quando se fala que o sol vai escurecer, a lua vai se apagar, as estrelas vão cair, vai escurecer tudo, as forças serão abaladas. Muitas vezes foi usado esse texto para falar de fim do mundo, para transmitir medo como castigo ou ira de Deus, mas não, nada disso, nada de medo, nada de ameaça. O objetivo é encorajar a pequena comunidade dos cristãos, dos seguidores de Jesus, que se encontra impotente diante dos grandes regimes opressores, dos perseguidores que governam o mundo. Que hoje nós possamos então renovar a nossa confiança e mesmo diante de todos esses poderosos que ainda não só usurpam para si o que pertence a Deus, mas que às vezes até falam em nome de Deus, que todos eles, diante de todos esses tiranos e opressores de qualquer setor da vida social deste mundo, seus dias estão contados. A nossa vida está nas mãos de Deus. Amém. Um grande abraço.